Bem-vindo de volta. Hoje estamos recebendo o professor Richard Wolff para discutir as consequências econômicas da guerra contra o Irã. Muito obrigado por voltar ao programa. Platter smuggling, Volksverrettung overstaying. Então, essa guerra contra o Irã, obviamente não é aquela guerra rápida de fim de semana que Trump havia imaginado. Eu tinha a sensação de que o objetivo era entrar no sábado e fazer com que os iranianos capitulassem antes da abertura dos mercados na segunda-feira de manhã. Mas em vez disso, agora vemos que realmente não há saída para os Estados Unidos. A economia global já sofreu, e mesmo que a guerra terminasse hoje, provavelmente teria enormes repercussões que durariam muitos anos. No pior cenário, isso poderia derrubar todo o Império Norte-Americano. De fato, parece ser exatamente isso que os iranianos estão buscando. Então, qual é a sua opinião sobre isso? Quero dizer, se dermos um passo atrás, quais são as implicações mais amplas em termos de impacto na economia global e na sustentabilidade do Império dos Estados Unidos? Bem, sabe, eu hesito no meio da guerra em falar como se eu soubesse o que vai acontecer. Todos nós somos tentados a fazer isso. Eu entendo. As pessoas com quem converso querem saber o que vai acontecer, por todos os motivos de sempre. Eu não acho que possamos saber disso. Deixe-me dizer por quê, e então responderei à sua pergunta. Parece-me que tudo, neste momento, depende de quanto bombardeio, mísseis e todo o resto o povo iraniano consegue suportar. Quero dizer, tudo depende disso. Se o apoio à resistência do governo for sólido e inabalável, não importa quantas bombas sejam lançadas sobre aquele país, o que certamente é uma possibilidade, então eu concordo com você. Acho que tudo o que nos resta considerar é até onde a desesperação dos Estados Unidos vai levá-los, porque eles não conseguem tolerar a derrota. E nesse sentido, acho que é bastante semelhante à histeria quase absurda dos europeus em relação à Rússia. Não porque tenham qualquer chance de derrotar a Rússia. Não tem. Mas porque a simples ideia de a Europa ser derrotada pela Rússia os assusta profundamente. E quando digo eles, refiro-me aos líderes desses países. By them, I mean the leaders of the countries. Their careers would be over, their political... As carreiras deles estariam acabadas. Sua trajetória política seria praticamente apagada. O mundo inteiro veria o tipo de subordinação servil que a Europa aceitou após a Segunda Guerra Mundial. Talvez não tivesse escolha, mas de qualquer forma aceitou. E este é o fim desse processo. Os Estados Unidos os jogando debaixo do ônibus porque têm seus próprios problemas. Então a questão passa a ser, até onde os Estados Unidos irão? E essa se torna a questão. Até onde o povo americano, por um lado, e a classe empregadora americana, e escolho minhas palavras com cuidado, permitirão que o Sr. Trump vá? E isso dependerá não tanto do que acontecer no Irã ou mesmo no Golfo. Isso será determinado pelas consequências internas, dentro dos Estados Unidos, de uma guerra prolongada. E se eu fosse o Sr. Trump, estaria extremamente preocupado que desta vez possa ser a última. A razão para isso é que, citando um importante comentarista de negócios, esta guerra pode nos levar a um abismo fiscal. Essa é uma citação. Deixe-me fazer a aritmética por trás disso, porque acredito que está correta. O Sr. Trump herdou, em seu segundo mandato, um país que era o maior devedor do mundo, o que já vinha sendo há algum tempo. Isso não é totalmente culpa do Sr. Trump. Eu uso a palavra herdou, quer dizer, ele coube a situação em seu primeiro mandato, mas não está sozinho. Os democratas fizeram isso. Os republicanos de antes também fizeram. Os Estados Unidos decidiram há muito tempo, politicamente, que nunca poderiam financiar as muitas guerras que continuavam travando por meio da taxação da população. Isso provocaria uma revolta interna. Então foi preciso recorrer a empréstimos. Era necessário pegar dinheiro emprestado para as guerras, e isso era possível.
O mundo colocava seu dinheiro nos Estados Unidos, feliz em emprestar ao governo americano, considerado a forma mais segura possível de manter riqueza, e ainda rendia juros. E se o dólar se valorizasse, bem, ganhava-se ainda mais dinheiro, o que acontecia com frequência. Tudo isso agora acabou. All of that is now over. Mr. Trump inherited. O Sr. Trump herdou déficits que ultrapassavam $1 trilhão por ano. Ele também herdou a recente queda na classificação de crédito dos Estados Unidos, de AAA para A, pelas 3 principais agências de classificação, Moody's, Standard & Poor's e Fitch. Todas elas, não ao mesmo tempo, mas em um curto período, rebaixaram a nota de crédito porque os Estados Unidos estão profundamente endividados. E o Sr. Trump prometeu durante sua campanha que resolveria isso. Uma das razões pelas quais ele adotou seu programa de tarifas foi a possibilidade de gerar grandes receitas para o governo, de modo que pelo menos os déficits fossem reduzidos. Pois bem, tudo isso foi por água abaixo. Em primeiro lugar, para tentar conter o problema de um império em declínio, surgiu todo esse barulho sobre retomar o Canal do Panamá, tomar a Groenlândia, transformar o Canadá no 51º estado e assim por diante. Converting Canada into the 51st state and so forth. And with all of that grandiosity, E com toda essa grandiosidade e com a resistência bastante determinada de todas aquelas entidades, não queremos isso, não estamos à venda e tudo mais, ele foi ao Congresso há cerca de um mês, talvez um mês e meio, primeiro discretamente, depois publicamente, exigindo um aumento no orçamento de defesa, embora agora seja chamado de Departamento de Guerra, de $900 bilhões para 1 trilhão. Perdoe-me pela aritmética, mas ela é necessária para sustentar o argumento. Isso representa um aumento de $600 bilhões em um único ano, sobre uma base de 900 bilhões. Em outras palavras, um aumento de 2/3 em um ano no orçamento do Departamento de Defesa, quando já gastamos mais com isso do que os próximos 8 países juntos, e isso inclui Rússia e China. spend on that, and that includes Russia and China. So, this is a wild. Então este é um anúncio surpreendente de aumento de gastos, mas ainda não terminamos. Depois ele entra em guerra com o Irã e agora pediu mais $200 bilhões para financiar a guerra. Certo? Então agora estamos aumentando em $800 bilhões. O único aumento de receita para lidar com isso foram as tarifas, e a Suprema Corte decidiu que elas eram ilegais e inconstitucionais. As empresas que as pagaram, empresas importadoras, agora recorreram à justiça e estão exigindo o reembolso desse dinheiro. E não vejo como isso pode ser negado. Se você é tributado e o imposto é ilegal, ele deve ser devolvido a você. Portanto, não há aumento de receita e há um aumento de $800 bilhões nos gastos militares. Isso é impossível. O que isso significa é que o governo entrará nos mercados de crédito e tentará tomar emprestados mais $800 bilhões além do que já enfrentava como déficit. E fará isso em um momento em que sua classificação de crédito está mais baixa do que esteve na maior parte do último século. Eis o que eu espero. Não será fácil conseguir empréstimos. E com certeza será necessário, a menos que algo novo aconteça, pagar taxas de juros mais altas para conseguir tomar emprestado. Que interessante, então, com essa lógica, que ontem a Axios e outros grandes veículos de notícias de negócios anunciaram que as pessoas que acompanham esses indicadores passaram nos últimos 2 dias de uma probabilidade zero de que o Federal Reserve aumentasse as taxas de juros para cerca de 27% de chances de termos aumentos ainda este ano, e não as reduções que o mercado de ações havia precificado nos 6 meses anteriores. Se você se lembra, o Sr. Trump tem tentado se livrar de seu próprio indicado, o Sr. Powell, no Federal Reserve, para conseguir reduzir as taxas de juros mais cedo. Neste momento, ninguém acredita que seja possível reduzir as taxas de juros. Todos neste país estão preocupados que o que está acontecendo no Oriente Médio signifique que os preços do petróleo e do gás permaneçam elevados, e isso acabará se refletindo na economia,
nos trazendo outro surto inflacionário. Portanto, as taxas de juros não podem ser reduzidas. Isso coloca os Estados Unidos em uma situação impossível. That puts the United States in an impossible situation. We have a renewal in the debate on Wall Street. Temos um debate renovado em Wall Street sobre a probabilidade de estagflação, uma recessão e inflação ao mesmo tempo. Algo que chamamos de estagflação, algo que já tivemos antes e poderíamos ter novamente. E há uma eleição em novembro, na qual, neste momento, o Sr. Trump e seu grupo têm apenas duas opções: interferir na eleição ou perder. Essas são as opções deles. E dado quem essas pessoas são e como se comportam, você verá muita interferência na eleição. O máximo que conseguirem, começando com o chamado Save Act. Os jornais de ontem estavam cheios de duas ironias que ilustram isso. Em primeiro lugar, na eleição estadual da Flórida para a legislatura estadual, realizada ontem, o Sr. Trump, que estava na Flórida durante o dia, optou por usar uma cédula enviada pelo correio para registrar seu voto. Ele tem promovido um projeto de lei no Congresso que acabaria com as cédulas enviadas pelo correio, argumentando que elas seriam de alguma forma ilegítimas. Ainda mais importante, na eleição para a Assembleia Estadual no distrito que inclui Mar-a-Lago, onde o Sr. Trump votou, pela primeira vez em muitos anos, os eleitores escolheram um democrata em vez do candidato republicano apoiado por Trump. Ou seja, ele foi derrotado bem em sua própria vizinhança. Todos esses são sinais terríveis de sua falta de popularidade e da situação desesperadora em que eles se encontram. Enquanto isso, último ponto. As duas questões que deveriam ter saído das manchetes por causa dessa guerra no Irã, ou seja, aquele escândalo que está longe de acabar, e os problemas econômicos da grande maioria do povo americano, continuam sem solução, sem resposta, piorando literalmente a cada dia. E por quanto tempo ele pode desviar a atenção disso com a guerra, eu não sei. Mas acho que ele vê isso como sua única esperança, que conseguiu um pequeno impulso ao arrancar o Sr. Maduro da cama à noite na Venezuela, e esperava que de alguma forma o Irã, como você disse, pudesse ser uma peça paralela de teatro político. No fim das contas, isso não está funcionando de forma alguma neste momento. Mas, novamente, tudo depende da solidariedade do povo iraniano com seu governo, e sobre isso eu não posso opinar. Não é algo que eu conheça de forma direta. Bem, acho que esse é um excelente ponto a ser levantado, porque muitas das previsões que estão sendo feitas partem da ideia de que sabemos como essa guerra vai terminar. Mas mesmo se olharmos para as trajetórias agora, elas ainda se baseiam em muitas suposições sobre as quais não podemos ter certeza. Então, como você mencionou, por exemplo, é possível que os iranianos estejam exagerando o estoque de mísseis que acumularam por meio desses túneis. É possível que eles não tenham a capacidade industrial para continuar repondo os estoques conforme se supõe. É possível que a resiliência do sistema político, após a morte de todos esses líderes, não seja tão forte quanto se imagina, especialmente dentro das instituições. E como você disse, também é possível que essa coesão social não seja tão duradoura. Quer dizer, neste momento, eles estão saindo às ruas em apoio ao governo, mas isso pode mudar. Então eu concordo que se os Estados Unidos conseguirem derrotar os iranianos, seria uma vitória enorme para Trump. Porque todo presidente americano nos últimos 30 anos, eu acho, considerou atacar o Irã, mas nunca o fez, porque era arriscado demais. Portanto, é claro que isso poderia reviver o Império Americano, poderia fortalecer a posição de Trump. No entanto, se não der certo, é por isso que é uma aposta tão perigosa, que parece estar indo na direção errada, será devastador para Trump. Seu apoio vai despencar. E também parece que a posição do Império Americano poderia ser dramaticamente afetada, porque eu achava que os Estados já estavam sobrecarregados.
Ou seja, na semana passada, a dívida chegou a 39 trilhões de dólares, o que é uma quantia absurda de dinheiro. E nós já sabíamos que os Estados Unidos não estavam indo tão bem. Na guerra econômica, a guerra tecnológica contra a China, o país está enfrentando dificuldades em termos de competitividade. As tarifas impostas por Trump, como você e eu já comentamos antes, não funcionaram como se esperava. E parece que o próprio petrodólar pode agora ficar sob forte pressão se os iranianos conseguirem, essencialmente, obrigar os estados do Golfo a, por exemplo, parar de negociar em dólares caso queiram usar o estreito ou movimentar o petróleo de outra forma. Então, há muito em jogo aqui. Mas como você acha que isso afeta a economia global de forma mais ampla? Porque não dá para simplesmente dobrar os preços da energia e impor limitações tão grandes aos fertilizantes sem que o resto do mundo sinta o impacto. Pois é. O resto do mundo está sentindo isso. E não apenas sentindo, mas tomando medidas que não são reversíveis. As pessoas não entendem que quando você se depara com um aumento repentino no preço do petróleo e do gás, por exemplo, e nos preços derivados, como fertilizantes, plásticos e outras coisas, haverá ajustes que não voltam ao que eram antes, mesmo quando os preços caem novamente. Em outras palavras, há pessoas que estão mudando para energia solar, hidrelétrica ou outros tipos de energia, e elas nunca mais voltarão a comprar petróleo, especialmente quando estão sendo pressionadas como estão agora. Quer dizer, não conheço ninguém que tenha feito um estudo sobre quanto dano foi causado nos estados do Golfo. Se eles agora vão usar suas reservas acumuladas de dólares em títulos do Tesouro dos Estados Unidos, liquidando-as para reparar e substituir as instalações que os iranianos destruíram. Não sei quanto isso representa, mas imagino que, como resultado, os estados do Golfo vão comprar muito menos dívida americana do que compravam antes. Como isso entra na equação? E tem uma questão ainda maior. Se entendi direito, os problemas mais graves vão surgir na Ásia, que dependia do petróleo do Oriente Médio. Sabe, tanto a Europa quanto a Ásia dependiam do petróleo do Oriente Médio. Os europeus já estão sentindo a pressão. The Europeans are feeling the squeeze already. The Asians are feeling it already. Os asiáticos já estão sentindo isso. Acredito que sejam as Filipinas que agora impuseram limites à quantidade de gasolina que você pode colocar no veículo a cada parada no posto. Em outras palavras, eles estão começando a controlar a oferta. Outros países estão proibindo a exportação de certos tipos de petróleo ou derivados de petróleo. Então, se houver um fechamento do setor de combustíveis fósseis, talvez se acabe alcançando o melhor resultado ecológico por razões que nada têm a ver com ecologia. Porque todos ou não conseguem obter o petróleo, ou não querem permanecer em uma posição vulnerável, esperando para ver como as guerras a milhares de quilômetros de distância se resolvem. E então, quando você se lembra de que os Estados Unidos, como você bem disse, têm sido antagônicos em relação ao Irã e podem agora se tornar assim em relação a alguns estados do Golfo, dependendo de como eles respondam a essa situação, isso é muito, muito perigoso. Deixe-me acrescentar mais alguns pontos. O Irã tem uma fronteira imensamente longa com a Rússia. Em certo sentido, não quero exagerar isso, mas seria ingênuo não levar isso em conta. Não importa qual seja a capacidade deles próprios de produzir mísseis e drones, porque a Rússia pode fornecê-los com todos os mísseis e drones de que possam precisar ou desejar indefinidamente. E uma das razões pelas quais a Rússia pode fazer isso é porque a China tem uma longa fronteira com a Rússia. Então, mover essas coisas do centro de manufatura que é a China, através da Rússia até o Irã, os mecanismos para isso já estão em funcionamento. Esse tipo de comércio já aconteceu. Portanto, os Estados Unidos precisam se preocupar não apenas com a capacidade do Irã, mas também com a disposição da Rússia e da China em apoiar o Irã. É um pouco como quando a Rússia teve que calcular o poder que enfrentaria na Ucrânia.
Uma vez que ficou claro que os Estados Unidos e a Europa Ocidental ajudariam a Ucrânia com mísseis, drones e todo o resto. With missiles and drones and everything else. In order to answer that question, you have to wonder. Para responder essa pergunta, é preciso imaginar o que se passa na mente dos líderes russos e chineses ao enfrentarem essa situação. Meu receio é que o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov, disse ontem, ele foi citado dizendo algo no sentido de que este é o início da Terceira Guerra Mundial, deva nos fazer refletir. Certo, deixemos de lado por um momento o impacto dessa afirmação. Há outros que também têm dito isso, mas aqui temos uma das pessoas mais próximas do Sr. Putin por muitos anos, dizendo que, na mente dos planejadores e estrategistas de lá, não estamos lidando com um evento localizado, estamos lidando com um evento global. We are dealing with a global event. And if it's a global, and if it's even vague, E se for algo global, se for mesmo que vagamente uma terceira guerra mundial, então Rússia e China não podem logicamente recuar e dizer que o Irã terá que depender apenas de sua própria capacidade de produzir armas. Isso não vai acontecer. As apostas são altas demais para fazer essa suposição. E se você não faz essa suposição, então onde estamos? Os iranianos, usando seus próprios mísseis e drones, ou o suprimento ilimitado que estará disponível para eles, se já não estiver, podem manter o Estreito de Hormuz fechado para sempre. Eles podem continuar lançando drones e mísseis sobre os estados do Golfo, não apenas nas bases americanas ali, mas também nas usinas de dessalinização, nas usinas elétricas, nas instalações de energia e assim por diante. Quem vai detê-los? O Domo de Ferro não salvou Israel de todos os danos causados pelos mísseis do Irã. Os Estados Unidos também não podem. É por isso que surgem essas propostas malucas de pessoas como Lindsey Graham e outros personagens marginais aqui nos Estados Unidos. Eles estão aconselhando o Sr. Trump a usar armas nucleares, seja para literalmente destruir o Irã, ou a melhor que ouvi ontem à noite, para alargar o Estreito de Hormuz, lançando armas nucleares naquela área. Eu entendo que tudo isso é uma loucura, mas é uma loucura que está se tornando parte do discurso. Porque se John Mearsheimer estiver certo, e eu sei que você já o recebeu como convidado e o conhece bem, então ele disse desde o início que o Sr. Trump não tem saída. Mr. Trump has no way out. And the implication of what Mearsheimer has said all along. A implicação do que Mearsheimer vem dizendo o tempo todo é: não faça isso, porque você não terá uma saída. E o Sr. Trump fez mesmo assim. Então agora estamos vivendo as consequências de ele não ter uma saída. Mas estou dizendo novamente, e enfatizo isso, ele vai desaparecer, politicamente falando, quando o desastre fiscal interno atingir aqui. Se ele não conseguir impedir a eleição, se não conseguir controlá-la e se for derrotado, o que acontecerá se ele não a impedir? Nesse ponto, sem dúvida. Então a questão passa a ser se ele vai embora ou não. E é aí que estamos. Depois a questão passa a ser o establishment militar americano. Para onde eles irão? Where will they go? Because you will have reached porque você chegará a um ponto em que o país estará dividido em 60-40 e o único mecanismo de controle concebível se tornará o militar. E então quem sabe, porque ele está ocupado criando seu próprio exército. Para te dar um exemplo, a recusa do Congresso em financiar o ICE, o exército privado que eles criaram para deportar imigrantes, agora eles os colocaram em todos os aeroportos aqui nos Estados Unidos, porque o orçamento fez com que as pessoas que te atendem no aeroporto estivessem efetivamente em greve. Elas não estão trabalhando porque não foram pagas, porque não conseguem resolver isso. Os democratas não deixam o orçamento passar. Então Trump decidiu usar o ICE em todos os aeroportos. Certo, isso é uma expansão. At all the airports. Okay, that's an expansion. The private army is now committed to. O exército privado agora está encarregado de deportar todos os imigrantes criminosos perigosos e também de cuidar da segurança em todos os aeroportos. Você entende? Eles estão se tornando um aparato policial militar alternativo.
Eles serão acionados e pode ter certeza de que o restante das Forças Armadas está observando isso com grande preocupação, porque não são confiáveis para o Sr. Trump, e ele precisa lidar com isso, o que está fazendo. Mas o simples fato de eu estar falando com você dessa forma sobre esta sociedade já diz algo. A percepção global dos Estados Unidos como um lugar onde se pode guardar dinheiro com segurança acabou. Isso terminou. Este é um país em turbulência, com atividades ilegais por toda parte e um exército cuja lealdade agora está em questão. É disso que as pessoas ricas ao redor do mundo querem se proteger quando escondem seu dinheiro. Elas não querem ir para um lugar assim. E eu acho que você vai ver, à medida que a instabilidade se aprofunda e se torna mais visível na vida cotidiana, a pressão sobre o Sr. Trump. Eu não vejo como ele sobrevive a isso. É assim de grave. E a propósito, estou falando com você de Nova York. Dá para sentir isso na população aqui. Há um nível de... Bem, não chega a ser depressão psicológica, mas há ansiedade. Há uma enorme desilusão com as instituições, quase todas elas. Um recolhimento da população para dentro de si mesma. E quando você conversa com as pessoas, pergunta: isso está acontecendo com você? Elas acenam com a cabeça, porque alguém finalmente colocou em palavras o que sentem. Nunca estive nos Estados Unidos, onde nasci, vivi e trabalhei toda a minha vida, e senti o que sinto agora. Só de estar na rua, entre as pessoas, tomando um café em uma cafeteria, e assim por diante, percebe-se uma sensação profunda de que algo está terrivelmente errado e de que precisamos mudar de forma drástica. E é por isso que acho extremamente importante que aqui na cidade de Nova York, a maior e mais cosmopolita do país, com a maior porcentagem de residentes judeus, as pessoas tenham votado em um socialista muçulmano para prefeito. Quero dizer, isso é um indicativo de mudança. Queríamos alguém completamente diferente dos nossos políticos tradicionais. E foi exatamente isso. E ele venceu por essa razão. Ele poderia ter sido um comunista em vez de um socialista e ainda assim teria vencido. Isso é o mais impressionante. Pessoas que não gostam de socialismo, não gostam de comunismo, nem sabem muito bem o que isso significa por causa da atitude do país. Mas isso não fez diferença alguma. Ele era um jovem simpático, com barba, socialista e muçulmano. Tudo bem, votem nele. E o homem disse que se Benjamin Netanyahu visitasse Nova York, ele como prefeito mandaria prender. Ele disse isso como parte de sua campanha, e o voto judaico aqui foi para ele. Acho que as pessoas deveriam entender que isso é extraordinário. É realmente extraordinário. Concordo com a sua avaliação sobre isso. À medida que os Estados Unidos chegam a um ponto de ruptura em termos de sua posição econômica e coesão política, com sua hegemonia se desintegrando, há ali um sentimento de desespero e pessimismo. Mas é claro, você vê coisas semelhantes na Europa. Se você ouvir a classe política em toda a Europa, eles agora só falam na linguagem da guerra. Ninguém mais fala de paz. Ninguém fala sobre o valor da diplomacia. Isso foi substituído por uma linguagem muito moralista, em que, sabe, é porque nossos valores são tão virtuosos que nossos inimigos, por serem inimigos, devem ser tão malignos que nem podes conversar com eles. Então você vê essa combinação estranha de discurso e valores, e isso se traduz. Sempre que eles falam sobre valores, isso supostamente deveria se traduzir em paz. Quando falam sobre empatia pelos ucranianos, isso só se traduz em enviar mais jovens ucranianos para morrer. Quando dizem condenamos os crimes russos, parece um argumento moral, mas o que realmente significa é que não há como termos paz. Temos que lutar contra eles. Então é um discurso muito feio o que temos aqui. E eu não descarto o que Lavrov disse, que talvez já estejamos caminhando para a Terceira Guerra Mundial. Mas eu estava me perguntando, como última pergunta, se é possível que possamos seguir na direção oposta.
Porque agora que as coisas estão indo tão mal no Oriente Médio, parece que há uma certa reavaliação entre alguns políticos europeus, especialmente o primeiro-ministro belga. Estamos vendo alguns sinais vindos dos italianos de que talvez seja preciso encontrar um fim para esta guerra com os russos. Até mesmo Merz, que tem sido um dos maiores falcões de guerra da Europa, aquele que disse que os israelenses estavam fazendo o trabalho sujo por nós, agora começa a questionar: qual é o plano de saída aqui, Sr. Trump? Como vamos descer disso? O que está realmente acontecendo? E ele havia se posicionado como o principal capacho da Europa, aquele que obedeceria a Trump. Então você vê alguma saída aqui, alguma forma de escapar dessas duas guerras? De novo, a única maneira que eu vejo é se houver uma onda de oposição. E devo dizer que estou começando a ver isso aqui. Não sei o suficiente sobre a Europa para dizer que vejo isso lá. Não sei, por exemplo, como interpretar as eleições municipais na França no fim de semana, quando Paris, Lyon e Marsella votaram para colocar socialistas no poder. E eu entendo que os socialistas na Europa geralmente são. Mas aqui nos Estados Unidos, deixe-me dar alguns sinais. O Partido Democrata é um partido com uma liderança centrista convencional e uma base ativa muito mais progressista do que essa liderança. Essa é uma tensão enorme dentro do partido e geralmente o paralisa. Se eles continuarem do jeito que estão, podem até perder a eleição em novembro, porque não conseguem superar as tensões internas. Mas talvez consigam superá-las de qualquer forma. Podem se manter firmes para que Hakeem Jeffries, Schumer e os Clintons, esse centro de compromisso horrível, na minha opinião, horrível, do Partido Democrata, continuem no controle. Nesse caso, há uma boa chance de que percam e uma chance ainda maior de que ganhem e mudem muito pouco. Trarão outro Biden que governará enquanto as coisas pioram e o próximo Trump surgirá 4 ou 8 anos depois. Mas há uma possibilidade, que eu não achava que existia até a eleição de Mamdani, de que a ala progressista do Partido Democrata se torne muito mais forte, muito mais rapidamente. Eles têm a juventude ao seu lado. Eles têm energia. Agora eles têm números enormes. Pense assim. Nas pesquisas de opinião pública, o político mais popular é Bernie Sanders. Ele representa essa ala do Partido Democrata. Há esforços sérios, eu sei que existem, para lançar Alexandria Ocasio-Cortez como candidata à presidência. Ela é uma jovem americana hispânica vibrante e acho que teria muito sucesso, talvez mais do que outros imaginam. Ela tem aquela combinação de inteligência e simpatia que precisamos neste país em nossos políticos. E pode haver uma explosão há muito tempo adiada da juventude. E eis o motivo. As perspectivas de emprego para os novos ingressantes no mercado de trabalho. Mantemos estatísticas neste país sobre isso. Quantas pessoas estão se formando no ensino médio ou na faculdade e entrando no mercado, procurando um emprego? Quantos empregos existem? A situação agora é horrível. Posso dizer isso pelas histórias dos meus próprios alunos. E também posso confirmar pelas estatísticas oficiais. Nos últimos 5, talvez 10 anos, os jovens não têm conseguido empregos decentes. Em números enormes, simplesmente enormes. Pessoas com diploma universitário estão fazendo café no Starbucks e se sentem gratas por ter um emprego, mas ao mesmo tempo amarguradas porque o diploma em, sei lá, biologia ou seja lá o que tenham estudado não serve para nada. Não há empregos chegando para eles. Se eu puder acreditar nas pessoas da área de tecnologia com quem converso, estamos vendo a implantação, a instalação da inteligência artificial em uma série de empregos para os quais formados no ensino médio e na faculdade sempre se prepararam. Esses empregos estão desaparecendo, e isso vai piorar, porque ainda estamos apenas nos estágios iniciais disso.
Agora há um debate sobre se isso realmente vai acontecer ou não. Eu entendo isso. Mas se acontecer, vai tornar uma situação de emprego ruim muito, muito pior. E tradicionalmente, essas têm sido as pessoas que lideram os desafios progressistas ao poder. Foi assim com o Occupy Wall Street, que foi a última onda de mobilização por volta de 2010 ou 2011. Aquilo foi impulsionado por jovens em empregos ruins, trabalhos exaustivos, tentando mudar o mundo, porque o mundo não lhes havia dado um emprego e a vida que lhes disseram que teriam. Bem, estamos fazendo exatamente a mesma coisa agora, só que os números são maiores. E eu não ficaria surpreso se algum evento estranho, ao qual eu não prestei atenção, você não prestou atenção, sabe, como aquele grupo de pessoas desarrumadas, de repente se tornasse algo grande. Estou falando com você há poucos minutos de caminhada do Zuccotti Park, onde começou o Occupy Wall Street. Eu poderia chegar lá em cerca de 12 minutos de onde estou sentado agora. A ideia de que um grupo de jovens que armou uma barraca em um parque da cidade daria início a um movimento nacional pareceria ridícula, engraçada e fantasiosa para todo mundo. Eu não ficaria nem um pouco surpreso se isso acontecesse amanhã ou algo parecido. Então sim, os Estados Unidos estão seguindo o Sr. Trump neste momento, mas a maioria não faz isso de bom grado. A maioria não gosta dele nem um pouco. A maioria está votando contra ele em quase todas as eleições que temos, grandes, pequenas e intermediárias. Então todos os sinais apontam para uma desconexão tremenda. E eu acho que o Sr. Trump vai ter cada vez mais dificuldade. Pegue, por exemplo, o mundo dos negócios. Depois de um ano de ajustes dolorosos, tentando descobrir como evitar as tarifas, como lidar com elas a longo ou curto prazo, e então todas as tarifas são revertidas. Esse é um nível de instabilidade que faz o mundo inteiro recuar. É algo totalmente contrário à condução de um negócio. Já é difícil o suficiente fazer isso mesmo quando há alguma estabilidade. Mas os Estados Unidos eram o pilar da estabilidade. Isso acabou. Não vejo isso voltando de forma alguma. Nesse ponto é tudo fantasia. Até mesmo o ataque ao Irã é uma tentativa de se manter no poder. Sabe, eu já te disse isso antes. É uma tentativa de manter um império, empreendida por pessoas que sabem que o vento está soprando na direção oposta. É por isso que Trump diz, outros presidentes tentaram e não conseguiram, e eu vou. É uma admissão, entende? Foi um fracasso. Vou compensar isso. Vou fazer o Canadá se comportar corretamente. Não está funcionando. Vou fazer os dinamarqueses aceitarem a perda da Groenlândia. Não parece que sim. E assim por diante. Maduro foi para ele um alívio maravilhoso diante das dificuldades e dos fracassos. E eu acho que de uma forma que os historiadores ainda terão de verificar, esse pode ter sido o objetivo mais importante, fazer outro Maduro, por assim dizer, no Irã. Sabe, se você não consegue extrair o Ayatollah, então use a abordagem israelense. Elimine-o. Elimine 2 ou 3 deles, não importa. Se você assistiu à coletiva de imprensa do Sr. Trump ontem, ele praticamente disse que matamos um. Disseram-me que matamos outro. Podemos entrar e matar o próximo como um cowboy grosseiro. E isso está perdendo o encanto, especialmente à medida que as pessoas começam a perceber que estão pagando mais pelo carro, pagando mais pela casa, que as taxas de juros podem subir, que a situação do emprego é tão sombria e tudo que ele oferece é guerra. E lembre-se, ele concorreu como candidato anti-guerra e está se tornando tão fácil zombar dele. E ele não tem resposta. Ele simplesmente não tem nada a dizer. Acho que a grande lição da guerra do Irã é que é impossível controlar todas essas variáveis desconhecidas. E isso também deveria se aplicar à economia mundial agora. Simplesmente não há como controlá-la. Não há como controlar isso. E eles não podem, sabe, eu não sei como o senhor sabe, obviamente não tenho conhecimento sobre o senhor Putin ou o senhor Xi Jinping,
Mas o Irã tem dois aliados poderosos incríveis. E se eles acharem que isso pode ser o início de um conflito global, então vão se alinhar ao lado do Irã. Eles não vão abandonar o Irã, isso não faria o menor sentido. E a piada que deve circular entre eles é o quão irônico é que aquilo que vocês, o Ocidente, a América, vieram ser conosco na Ucrânia, agora podemos falar com vocês no Irã. Quero dizer, como eles poderiam resistir? Acho que isso também é previsível. De qualquer forma, muito obrigado por dedicar seu tempo. Sei que você tem uma aula para dar, então agradeço muito. Obrigado. Certo. Muito obrigado, Glenn.